Boa tarde, professor Carlos. Nós vamos falar sobre a explosão de Shoe Groover, uma fábrica de calçados em Brockton, Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi um acidente que aconteceu no dia 29 de março de 1905. O grupo é formado por Bernardo, que sou eu, pelo Hugo e pelo Samuel. Bom, começando aqui, eu vou fazer uma breve descrição do lugar onde se encontrava a caldeira. A caldeira se encontrava na fábrica de calçados Shoe Groover, que era localizada na cidade de Brockton, Massachusetts. A fábrica era consideravelmente grande, mas não era a maior da região, e essa fábrica possuía inúmeros trabalhadores. O edifício ocupava metade do quarteirão e era considerado como um dos mais modernos da época, sendo responsável por produzir um dos mais famosos calçados da época, que era o calçado da marca Emerson. Aí está uma imagem do calçado que era produzido na Shoe Groover. A Shoe Groover era aquecida com a radiação emitida pelo vapor que era gerado nas caldeiras de aço. E essas caldeiras eram a carvão. E essas caldeiras eram instaladas em uma casa de caldeiras que era feita de tijolos. E essa casa de caldeiras era anexada à fábrica. E essa fábrica era feita de madeira e possuía aproximadamente 300 janelas de vidro e possuía mais de 400 funcionários. Com o passar do tempo, essa fábrica, a Shoe Groover, entrou em um processo de crescimento exponencial, visto que os calçados produzidos por eles faziam muito sucesso na região. Com isso, foi necessário adicionar um quarto andar no edifício, que foi necessário para suprir toda a demanda do produto. Com esse crescimento da fábrica, a caldeira original teve que ser substituída por uma maior, e a antiga, que possuía 5,2 metros de comprimento e 6 pés de diâmetro, foi deixada como reserva. A nova caldeira tinha sido adquirida para suprir todas as demandas da Shoe Groover, e por isso a antiga era raramente utilizada. E isso gerava um incômodo muito grande no engenheiro-chefe, que se chamava David Rockwell, que não confiava nessa hipótese. Ele desconfiava muito nesse uso constante, né, da caldeira nova e do uso inconstante da antiga, e ficava deixado de lado lá. Ele pensava que isso poderia gerar um futuro problema. Caso a antiga caldeira caso ela precisasse ser utilizada, ele pensava que isso poderia ser um problema, mas como foi um acidente muito antigo, tem poucas evidências sobre os estudos dos engenheiros responsáveis. Não se sabe bem como era feita a manutenção, se os engenheiros eles estudaram essa possibilidade de uma caldeira nova suprir toda a necessidade e ficar sendo usada constantemente, e caso a caldeira antiga precisasse ser utilizada, se ela ia conseguir dar conta. Então, foi isso. O engenheiro da época, ele tinha essa preocupação, sabe-se disso. Ele tinha essa preocupação. Quais foram os danos causados por esse acidente? Bom, além do prejuízo incalculável de vidas perdidas, foram 58 mortes, né? A fábrica não conseguiu se recuperar financeiramente e teve que declarar falência. Como resultado do acidente, juntamente com outra explosão fatal da caldeira da fábrica de calçados de Massachusetts no ano seguinte, houve protestos dos trabalhadores por segurança industrial, que na época era negligenciado. Bom, como eu disse, houve protestos, e essa questão também de segurança do trabalho era bem negligenciada. As pessoas não ligavam muito para isso, achavam que era uma bobagem, algo que não precisasse de muita atenção. Então, o novo governador exigiu a ação imediata e um conselho de regras da caldeira foi formado, esboçando um conjunto simples de 3 páginas de regras. Depois que a ASME, que é a American Society of Mechanical Engineering, né, que é uma sociedade de engenheiros mecânicos, ela ajudou a superar as objeções dos fabricantes à interferência desnecessária do governo. Aí, Massachusetts, né, que é o estado, ele aprovou uma lei que era relacionada à operação e inspeção de caldeiras a vapor, isso em 1907. Então, assim, logo depois do acidente, as pessoas, os órgãos, o governo, eles começaram a se preocupar com isso, falar, ó, a gente tem que padronizar alguma coisa, a gente tem que padronizar a inspeção das caldeiras,
as dimensões para evitar, né, possíveis acidentes como esse que foi um acidente muito grave. Então, eu sou o Hugo, agora eu vou falar um pouco sobre as causas desse acidente, né? Que foi uma das teorias que foram levantadas na época, foi que a explosão ela pode ter sido causada por um dispositivo de segurança, né? Que teria sido instalado recentemente na fábrica. Só que o fabricante da caldeira citou que até onde ele pôde apurar, né, não parecia ter havido descuido operacional, né, dessa caldeira. E que a explosão foi causada nada mais por um defeito, né, que era, como ele diz, impossível de se descobrir. Então, no inquérito instaurado, um representante da Google testemunhou que essa caldeira foi inspecionada em dezembro e encontrava-se em aparentemente um bom estado, né, um bom estado de conservação. E os inspetores que examinaram, né, o rasgo, né, da caldeira devido ao acidente, que foi aberto, né, relataram que a descoberta de uma trinca, né, em um dos seus rebites, que estava localizado na chaparia do costado, né. Então, os peritos eles concluíram que a caldeira construída em 1890, ela já estaria com sua vida útil comprometida, devido ao trabalho sob alta pressão que ela era submetida todos os dias, né. Então, em 29 de março, o promotor ele afirmou que o acidente foi devido a um defeito oculto na caldeira e o processo criminal acabou que foi arquivado. E em relação à responsabilidade civil, né, 2 semanas depois, um juiz determinou que a explosão foi causada por um defeito que não poderia ter sido descoberto e inocentou a empresa. Bom, conforme o Hugo comentou, na época, né, o acidente ocorreu em 1905, as técnicas eram bastante primárias aí no que tange à investigação, né, e a segurança do trabalho. E por conta disso, então, levou à conclusão da causa do acidente ter sido um defeito oculto. Mas, conforme as investigações foram acontecendo, eles constataram, né, a presença de trinca ali na superfície do material que a caldeira era constituída. Também durante a investigação descobriram que existia naftalina, né, que é inflamável, e essa presença estava ali próximo à caldeira. E também, na época, não tinha muita informação sobre a vida útil do material ali. Conforme o Hugo falou, a caldeira ela tinha sido construída em 1890 e não se tinha, né, informação suficiente para saber se o material que ela era constituída ele suportava trabalhar a alta pressão, não se tinha muita informação nesse sentido, e também sobre a fadiga do material. Então, as recomendações que ficam aí são a maior fiscalização, né, da superfície das caldeiras. Isso está ligado ali com o descobrimento tardio, né, da presença de trincas ali. Também realizar o levantamento de informações do seu material, analisando, né, no sentido da vida de fadiga do material, também no sentido da vida de fadiga, né, e também no sentido se o material ele suporta, né, trabalhar altas temperaturas e altas pressões. E também, claro, manter a caldeira ali longe de produtos inflamáveis, para que, se caso ocorra um acidente ou até mesmo um superaquecimento, isso não venha acarretar em maiores danos. Então, para esse acidente não ocorrer, né, o que eles poderiam ter feito de diferente para que isso não tenha acontecido? Na nossa concepção, poderia ser implementado, né, uma manutenção preventiva nessa caldeira. A manutenção, essa manutenção preventiva, né, ela se destaca porque ela consegue manter o nível dos equipamentos, né, programando intervenções sempre periódicas para reduzir a deteriorização de todo o equipamento, nesse caso da caldeira.
Essa manutenção preventiva, ela combina os métodos com base no tempo e nas condições para manter esse equipamento funcionando. Então, a partir das intervenções, essa manutenção ela consegue assegurar o desempenho dos materiais estruturais, prevenindo a corrosão, a fadiga e entre outras formas de deterioração. Um ponto importante, né, um fator importante dessa manutenção é que as inspeções ou as intervenções no equipamento, elas são feitas periodicamente, mesmo que não apresente problemas. Então, se torna uma manutenção mais cara, mas ao mesmo tempo, como o próprio nome diz, vai prevenir bastante futuros acidentes. Nesse caso, ele poderia ter sido implementado e evitado esse desastre. Porque na época mesmo foi um barato que saiu caro, né? Teve pouca manutenção, gastaram pouco dinheiro com manutenção e acabou que aconteceu isso aí. E nos slides anteriores, aqui dos produtos inflamáveis, eles descobriram essa nafta, né, como o Samuel mesmo disse, e essa nafta, pelo que se diz, né, ela explodiu e esmagou um lado do prédio, e depois um segundo anexo que continha nafta, que tinha nafta, ele acabou pegando fogo e isso gerou uma segunda explosão. Então, essa presença desse produto aí também colaborou consideravelmente para esse desastre. E sobre o entendimento do dia a dia, a gente entendeu, né, que o objetivo de manter ali o alto nível dos equipamentos, como o Hugo comentou aí sobre a manutenção preventiva, né? Isso está ligado também com a programação das intervenções periódicas para reduzir a deteriorização dos equipamentos, né? E no caso, essas intervenções são programadas, né? Diferentemente da manutenção corretiva, que as pausas não são programadas. E também salientou aí o nosso entendimento, né, da importância de normas regulamentadoras, como por exemplo surgiu, né, com esse acidente que foi na época, né, aconteceu ali com a revolta dos trabalhadores exigindo maior segurança, e a ASME tomou a frente e regulamentou essas normas de segurança. Obrigado. Então é isso, esse é o nosso trabalho. Obrigado.